Olá, sejam todos bem-vindos. Eu sou Sandra, do canal Trilhando o Sucesso. Nessa aula de hoje, nós vamos falar sobre copyright. E vocês têm que acompanhar todo esse processo, porque essa aula é muito longa. Nós vamos dividir em 3 partes, ok? Todas são muito importantes e vocês precisam estar atentos a tudo que vocês vão ouvir aqui nessa aula. Novamente pedindo a vocês que se inscrevam no canal, compartilhem essa aula, deixe o seu like lá para fortalecer o nosso canal. Muito obrigada. Vamos lá. O que é copyright? Copyright é uma palavra em inglês que não tem tradução, mas pode ser explicada como a arte de escrever textos bastante persuasivos. Esses textos tem o foco de convencer o leitor a tomar uma determinada ação esperada pelo escritor ou copywriter. Para que serve? Então, vamos ver aqui para que serve essas copies. Como eu disse anteriormente, as técnicas de copywriting são usadas com o intuito de convencer o leitor a tomar uma determinada ação, que pode ser comprar algo, curtir sua postagem, te dar um contato dele ou qualquer outra ação que você queira que ela tome. Seguindo, por que o copyright é tão importante? Atualmente, as pessoas estão cada vez mais saturadas de anúncios e propagandas oferecendo algum produto e normalmente é de forma direta e forçada, sempre interrompendo o que eles estão vendo ou fazendo. E essa é uma estratégia muito ruim, porque raramente tem tentativas de persuasão nesses anúncios. A maioria das vezes são apenas compre meu produto agora. Esse tipo de anúncio, além de converter muito pouco, acaba fazendo com que o usuário perca completamente o interesse no produto ou serviço que está sendo oferecido. E é justamente por isso que um texto bem escrito, usando as técnicas de copywriting, tem um poder muito maior de convencer uma pessoa a comprar um determinado produto ou serviço. Vamos para o nosso próximo passo. Usando copywriting nos seus títulos. Prestem bastante atenção porque é bem importante vocês saberem tudo isso aqui. Você precisa causar uma boa impressão nos usuários assim que eles fizerem uma pesquisa relacionada a uma palavra-chave que você usou na sua copy. E para isso você precisa caprichar no seu título, ok? Todos os seus conteúdos devem obrigatoriamente ter um título. E vamos ver isso agora para vocês entenderem melhor. Não importa se é um artigo de blog, um vídeo no YouTube, uma postagem no Facebook, no Instagram, enfim. Todas as suas publicações precisam ter um título de qualidade e bem construídos. E nessa série de aulas eu vou te ensinar a como fazer isso. Nas suas postagens no Facebook e Instagram, o título não é tão obrigatório quanto no YouTube ou em um blog. Só que vai ajudar bastante se tiver um título lá, é claro, né? Então, vocês precisam entender que esses títulos, eles chamam a atenção, é a primeira visão que o possível cliente tem sobre aquele assunto. Então, eu vou te dar aqui alguns exemplos de copywriting para títulos. Então, vamos ver aqui. Títulos diretos, né? Vamos ver alguns exemplos para vocês entenderem. São títulos que vão direto ao ponto, sem ficar enrolando muito para explicar o que vai ser ensinado daquele conteúdo. E o exemplo, como ganhar dinheiro online, como trabalhar em casa. Então, observaram que esses títulos são diretos, ele vai direto ao ponto, ele mostra o que ele está prometendo, que é ensinar ou falar sobre como ganhar dinheiro online ou então como você trabalhar em casa. Então, eu estou dando esses exemplos aqui para facilitar um pouco mais a compreensão. E na hora de vocês criarem, vocês terem essa ideia. Títulos indiretos. São títulos elaborados para despertar a curiosidade do leitor. Esse tipo de título costuma trabalhar com a curiosidade da sua audiência. Então, vamos ao exemplo aqui dos títulos indiretos. Revelei o meu segredo de como
Entenderam? Então, aí vocês complementam com aquilo que vocês estão ensinando, ou fazendo, ou mostrando. Outro exemplo é a verdade por trás de... E aí, vocês vão complementar, é claro, a depender do seu nicho, né, e do assunto. Títulos, como fazer. Esse é um dos modelos de títulos mais poderosos no marketing digital e pode ser usado de diversas formas. Então, um exemplo é como ganhar muitos seguidores no Instagram ou como ganhar massa muscular rápido. Observaram que a gente colocou aqui 2 títulos sobre nichos diferentes somente para vocês terem assim uma ideia, né, de como fazer isso. Então vamos para o próximo, que é os títulos com perguntas. São títulos que fazem uma pergunta sobre algo que a sua audiência tem interesse. Vamos ver o exemplo. Você sabe como crescer o seu perfil no Instagram? Então, isso é um título fazendo uma pergunta. Ou, você sabe como criar um produto digital? Então, observe que esse título aí já vai despertar aquele público que tem interesse realmente em criar um produto digital. Então, quando ele observar esse título, ler esse título, ele já vai ter interesse e vai pensar, vou abrir este conteúdo, ok? Então, é para isso que são importantes esses títulos. Títulos com notícias. São títulos que anunciam algo que é do interesse do seu público-alvo. Então, vamos ver aqui os exemplos. Estou lançando meu novo curso, certo? E o outro é, criei um canal no YouTube. Então, esses títulos vão dar uma notícia e aquele público interessado e que quer te seguir, que te conhece, que já conhece de outras plataformas ou então de outras redes sociais, aí ele já vai te acompanhar, te seguir ali e ver o que você está oferecendo. E título com voz de comando. São títulos que dão uma ordem ao leitor, geralmente utilizando verbos no imperativo. Observe essa dica. Exemplo. Inscreva-se agora para não perder, né, reticências aí, porque aí é você que vai complementar com o seu conteúdo. Ou outro exemplo, faça isso agora, ou talvez não tenha outra chance para... Então, essa voz de comando, ela já chama o cliente, né, para que ele se inscreva agora e não perder uma oportunidade, não perder uma promoção, né, ou então que ele não vai ter outra chance de comprar aquele produto por aquele preço. Então, essa voz de comando é bem importante. E mais na frente vocês vão entender realmente o porquê da importância dessa voz de comando, certo? Então, aqui nós estamos abordando todo esse assunto para que vocês realmente entendam melhor sobre a forma de criar os títulos e chamar a atenção do seu cliente, certo? Vocês têm que seguir um modelo. O modelo é dos 4 U's. E nós vamos ver aqui por que esses 4 U's. É muito usado em títulos de notícias ou de qualquer outro tipo de texto que tenha o foco de prender a atenção do leitor. Se você usar essas dicas, eu tenho certeza que você vai conseguir atrair muito mais pessoas. E o que são os 4 U's, Sandra? Então, vem a pergunta aí e prontamente já vou tirar essa sua dúvida agora. Os 4 U's significa útil, urgente, único e ultra específico, né? Então, vamos ver aqui primeiro o útil. O útil, ele envolve: o seu título deve possuir uma informação útil para o seu público-alvo. Em outras palavras, você precisa construir um título que mostre benefícios e que force o seu público-alvo a consumir o seu conteúdo. Você precisa deixar claro como o seu conteúdo vai ajudar aquela pessoa a solucionar um problema específico. Para resumir, o título útil deve focar em chamar a atenção e tem que ajudar as pessoas que estão consumindo aquele seu produto. Então, esse foi o útil. Urgente. Os títulos devem transmitir um senso de urgência. Um título que demonstra urgência leva o consumidor a tomar uma atitude mais rapidamente. E como eu posso fazer isso? Vamos lá.
Isso deve ser feito usando um prazo no seu título. Coisas como disponível só até dia, entenderam? Tendem a funcionar muito bem quando falarmos sobre gatilhos mentais. E aí você vai entender mais, certo? Então aqui, não se preocupe também, porque nessa série de aulas nós vamos falar sobre como fazer isso e também vamos falar sobre os gatilhos mentais, ok? Então vamos lá para o próximo, que é o próximo U, é único. Único. O título também pode chamar a atenção do consumidor se ele transmitir uma ideia de um benefício único para o seu consumidor. Um título único é uma surpresa, ou seja, é um título que vai chamar a atenção das pessoas por ensinar algo exclusivo, algo que ele não vai encontrar com facilidade em outros lugares. Então, esse U é bastante importante, né? Então, assim como os outros, mas o único também, imagine você encontrar algo ali que só aquela pessoa está ensinando, só ali ele vai encontrar, então ele é único. Um título ultra específico pode conter elementos como números, indicar etapas ou parte do seu conteúdo. E um exemplo disso é 12 dicas de receitas super simples e saborosas para fazer em casa. Então, ele já vai ter ali uma ideia de que aquele material é específico, são de 12 dicas de receitas, né? Então, ele já vai entender muito bem. Ou então, copyright, a arte de escrever textos que vendem, parte 1 de 3. Então, quando você coloca esses números, ele já vai entender que ali é uma parte 1 e que tem mais 2 ainda para ele seguir, ok? E para ele ler, para ele acompanhar. Bom, utilize essa lista de 4 U's como um parâmetro de classificação de títulos e também para avaliar o seu trabalho, né? Então, as 4 perguntas que podem te ajudar a saber se o seu título está usando essas dicas são: primeiro, no útil, primeira pergunta aqui. Então, essas são perguntas que vão te ajudar a ver se realmente aquele título ali está sendo cumprido, na verdade. Então, o útil. Como esse conteúdo vai ajudar a sua audiência? Ok? Então, você tem que fazer essa pergunta para ver se realmente está condizente com esse U do útil. A segunda pergunta é em relação ao urgente. Como seu conteúdo pode influenciar os consumidores a tomar a decisão que você quer? Então, nesse urgente, então você tem que entender que como aquele conteúdo influencia os consumidores para que eles tomem aquela decisão, que é o objetivo que você quer atingir, não é? Então, o 3, único. Como esse conteúdo vai surpreender a sua audiência? Entenderam? Então, tem que ir lá e focar nisso. E o 4, ultra específico. O seu conteúdo entrega o que promete sem enrolação? Pense nisso e você vai analisar. E se você conseguir responder todas, então significa que o seu título é muito bom, é condizente com o que você está prometendo. Bom, como eu falei no início, essa aula ela vai ser dividida em 3 partes, porque ela é muito longa, mas a gente precisa explicar tudo, né? Não vai deixar passar nada sem explicação. E eu vou finalizar por aqui e nós vamos para a parte 2 dessa aula. Então, se atente no card, acompanhe todas as aulas e todas as etapas, que você vai ficar afiado com copyright, certo? Então, e vai conseguir fazer um bom trabalho, certamente. Então, não se esqueça de se inscrever no canal, curta essa aula, compartilha, deixe o seu comentário, qualquer dúvida, estamos aqui para te responder prontamente. Então, vou finalizar aqui para não demorar muito. Muito obrigada e até a nossa próxima aula.